Olá, você que acompanha este perfil e meu canal no YouTube. A câmera pode travar um pouco algumas vezes porque eu ainda estou configurando para deixar tudo certo aqui para você, trazendo a melhor qualidade. E também eu penso que é por causa do filtro que está atrás de mim. Mas isso não é mais importante, o mais importante aqui é o que eu falo, e o áudio sempre pega muito bem, melhor do que a imagem. Quando é neste computador assim, desse jeito que eu estou gravando, tá certo? Me desculpe pelos passarinhos em volta, não tem como sumir com isso. Mas você está me ouvindo bem, o microfone capta bem o meu áudio, aqui eu gravando contigo. E estamos dentro de um capítulo do livro que já me foi entregue faz tempo e hoje eu não tenho mais fisicamente, provavelmente eu queimei ele, que foi um testemunho de Jeová que me deu. Que pena que eu queimei, né? É porque eu queria gravar já há muito tempo aqui pra vocês sobre este livro, pegar alguns capítulos igual eu estou fazendo, só que estou fazendo de um modo online. Mas aconteceu muitos problemas, muitas coisas eu deixei em outra prioridade e eu não me arrependo disso, porque do mesmo jeito eu trouxe aqui os conteúdos aqui pro canal. E estamos aqui dentro deste capítulo do livro O que a Bíblia realmente ensina. Vamos lá. Quem realmente ensina? A Bíblia. Já começou por aí. A Bíblia não ensina nada, ela é só um livro ali, tá certo? Quem te ensina alguma coisa é pessoas ou organizações, quando o caso é a seita dos Testemunhos de Jeová. E note mais uma coisa, realmente, porque está escrito realmente, porque tem o falsamente. Então, o que a Bíblia ensina falsamente? Não, a Bíblia não ensina falsamente, eles não querem dizer nada com isso, a Bíblia, mas sim a pessoa. Então você já percebe aí pelo título do livro que não se trata da Bíblia ensinar ou não realmente ou falsamente, mas sim de organizações, que no caso, na cabeça dos Testemunhos de Jeová, eles estão certos e o resto errado. Os restos ensinam falsamente as coisas. Então eu estou aqui dentro do site jw.org, eu não sei se minha webcam está em cima. Aqui está, jw.org, dentro da biblioteca em livros, tá aqui. Bíblia ensina. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Já começou errado, assim como todas as outras seitas. Bíblia, palavra de Deus? Tá brincando com a minha cara. Então tem como você ouvir tudo, e como eu gosto muito de ler, espero que você seja um leitor também assíduo de tudo. E vamos aqui ler hoje, tá? Porque, vamos lá, vamos ver aqui. A Bíblia, um livro de Deus, no capítulo 2. Vamos ver o que eles estão falando sobre a Bíblia. Aqui, ó, esses são os tópicos. Porque a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. Como a Bíblia pode ajudá-la a enfrentar seus problemas. Por que se pode confiar nas profecias da Bíblia? Vamos lá. Por que razões a Bíblia é um emocionante presente de Deus? Lembra-se de uma ocasião em que você recebeu um belo presente de um grande amigo? É provável que isso tenha sido não só emocionante, mas também animador. Afinal, um presente revela algo a respeito de quem o dá, que a pessoa valoriza sua amizade. Sem dúvida, você agradeceu o amável presente de seu amigo. A Bíblia é um presente de Deus, pelo qual podemos ser muito gratos. Eles são muito gratos porque faz isso daqui pro bolso deles. Por isso que eles são gratos à Bíblia. Se não fosse isso, falaram que iam até capaz de falar que é um lixo e não presta. Esse livro sem igual revela coisas que de outra maneira jamais saberíamos. Por exemplo, fala da criação do céu estrelado, da terra e do primeiro homem e da primeira mulher. A Bíblia contém princípios confiáveis para nos ajudar. Falou bem, contém. Para nos ajudar a enfrentar os problemas e as ansiedades da vida. Ela explica como Deus cumprirá seu propósito e melhorará as condições na Terra. Que presente emocionante é a Bíblia. Nossa, vamos lá. O fato de Jeová nos ter dado a Bíblia, ele deu a Bíblia, ele já deu esse livrinho com essa capa, Bíblia Sagrada, no caso, para os Testemunhos de Jeová, tradução do Novo Mundo. Ele deu certinho assim, para você. Toma essa Bíblia de capa preta, de cinza, qualquer outra bosta. Toma essa Bíblia da mulher, ilustrada da criança, do pentecostal, com a harpa, sem harpa, não sei o que.
tanta porcaria, tanta versão do mesmo troço? Jeová deu esse presente? Quando e onde? A Bíblia é também um presente que nos anima, pois revela algo sobre quem o deu, Jeová. Não, quem deu a Bíblia pra mim foi pessoas carnal. Eu tive que comprar, né? É o comércio inteiro. Tá. O fato de Deus ter fornecido esse livro prova que ele forneceu esse livro. Prova que ele deseja que o conheçamos bem. Sem dúvida. Imagina se não tivesse, hein? Se for pensar desse jeito. Já existe a Bíblia. Um monte de gente já leu. E ainda não conhece o Criador, o Messias, que não é Jeová. Agora, imagina se não existisse. Sem dúvida a Bíblia pode ajudá-lo a chegar-se a Jeová. Não, no caso aí, pra eles, pra essa seita, você conhecendo a Bíblia, você pode chegar bem ao Deus deles, tá certo? A religião deles. O que o impressiona a respeito da distribuição da Bíblia? Se você tiver uma Bíblia, com certeza não é o único. Inteira ou em parte, a Bíblia já foi publicada em cerca de 2.600 línguas e está disponível para mais de 90% da população mundial. Em média, mais de 1 milhão de Bíblias são distribuídas por semana. Já foram produzidos bilhões de cópias da Bíblia inteira ou de partes dela. Certamente não existe livro que se compare com a Bíblia. Aí, ó. Aí tem que fazer a propaganda, né, ô bonito? Ó. Olha aí, ó. A tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Tem que fazer a propaganda dos bonitinhos das roupas teocráticas. De Zeus, do Deus Teus, desta seita satânica chamada Testemunho de Jeová. Em que sentido a Bíblia é inspirada por Deus? Vamos atender a legenda. A tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada está disponível em muitas línguas. Então eles falam que a Bíblia está disponível em várias línguas. Aí você fala assim, tem aqueles. Aí eles puxam por deles. Não, aqui ó, nossa, aqui ó, tá vendo? Tá disponível em várias línguas. Tem que fazer a propaganda idiota deles. Em que sentido a Bíblia é inspirada por Deus? Porque tá entre aspas. Além disso, a Bíblia é inspirada por Deus. Aí dá a Timóteo que fala que toda a escritura já tá errado. Toda a escritura? Toda a escritura? Toda a escritura? Toda? Toda é toda, não é com exceção. Toda é toda. Então já tá errado. Em que sentido? A própria Bíblia responde. Ela tem boca agora para responder. Homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo. Para ilustrar, um empresário talvez peça à secretária que escreva uma carta. A carta contém as ideias e as instruções do empresário. Assim, a carta na realidade é dele, não da secretária. Do mesmo modo, a Bíblia contém a mensagem de Deus, não dos homens que a escreveram. Portanto, a Bíblia inteira é realmente a palavra de Deus. Mentira. Existem visões também do pessoal de cada um, de Paulo, de safado do Davi, Salomão, os reis que manipularam aquele livro todo de crônicas e partes dos reis, primeira e segunda reis, cuidado. Então, não é a palavra de Deus. Tem sim mensagem dos homens que escreveram para as cartas das pessoas daquela época, entende? Mas não é a palavra de Deus. Olha aqui outra citação deles. 2:13. E por que está entre aspas? De fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque quando receberam a palavra de Deus... Aqui você vai dizer que é a Bíblia, né? Religioso, me poupe, né? Aqui ele está falando da Bíblia em 1 Tessalonicenses. Quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós o que? A Bíblia? Citando a Bíblia... Vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus que também atua em vocês, crentes. A palavra de Deus que também atua em vocês, que também. Tá falando da Bíblia? Por favor, pega o contexto. A Bíblia é a palavra de Deus? Nossa, pai.
Não é a palavra de Deus. Eu provo para qualquer um. Harmoniosa e exata. Por que é especialmente notável a harmonia do conteúdo da Bíblia? Vamos lá. A Bíblia foi escrita num período de mais de 1.600 anos. Seus escritores viveram em épocas diferentes e procediam de muitas rodas da vida. Alguns eram agricultores, pescadores ou pastores. Calma lá, a escritura foi escrita por estes, por inspiração do Criador. Mas os que escreveram a Bíblia ao longo do tempo não eram os mesmos daquela época. Esquece. A escritura é uma coisa ou foi uma coisa e a Bíblia que já temos é outra. Esquece. Sabe separar bem, hein? É o método que eles têm de embaralhar para embaralhar sua mente junto. Outros eram profetas, juízes ou reis. O escritor do Evangelho de Lucas era médico. Apesar das diferentes formações de seus escritores, a Bíblia é harmoniosa do começo ao fim. Aí tem aqui, ó, um negocinho para ler. Eu acho que provavelmente tá lá embaixo. O primeiro livro da Bíblia nos diz como surgiram os problemas da humanidade. O último livro revela que a terra inteira se tornará um paraíso ou jardim. Olha, eu pensava que era fora desse plano terrestre. Eu pensava que era no paraíso celestial lá com o Pai no céu. Mas agora os testemunhos de Jeová tem esse papo que é na terra, cara. Quem quer esse lixo, mesmo restaurado? O conteúdo da Bíblia abrange milhares de anos de história. E todas as partes têm algo a ver com a realização do propósito de Deus. A harmonia da Bíblia é impressionante. Mas isso é o que se esperaria de um livro de Deus. Um livro de Deus! A Bíblia é cientificamente exata. Ela contém até mesmo informações que estavam muito à frente de seu tempo. Por exemplo, o livro de Levítico contém leis sobre quarentena, higiene, dadas ao Israel antigo, numa época em que as nações vizinhas nada sabiam a respeito desses assuntos. Num tempo em que havia ideias erradas sobre o formato da Terra, a Bíblia referia-se a ela como círculo ou esfera. Toma vergonha na cara, vocês também. Havia ideias erradas. Então você fala que o próprio Criador tem ideia errada, que os mais antigos tinham ideia errada, as culturas eram erradas. Esfera, toma vergonha na cara, hein? Vai acreditar numa terra bola, cara? Você tá me zoando, hein? A Bíblia dizia com precisão que a terra está suspensa sobre o nada. Se tiver escrito aqui mesmo, aqui tem uma contradição. Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Por que cortou? Cadê o resto? Rapaz, a terra está formada em pilares. Está acima do abismo. Abaixo está o abismo, em cima o domo. O que está acima do domo não se sabe. É outro plano. Nunca fomos lá, tá certo? Dizem que é águas, mas não sei. Pode existir, mas como pode ser uma maneira figurada de dizer na escritura. Então vocês deveriam ler mais a Bíblia de vocês da tradução do Novo Mundo ou qualquer outro lixo de versão da Bíblia e me mostrar que a Terra é uma esfera dentro da Bíblia. Evidentemente, a Bíblia não é o livro de ciências. Mas quando se trata de assuntos científicos, ela é exata. Tem que casar com a pseudociência heliocentrista, maçônica, satanista, paganista, ou qualquer outro ou ismo, com a Bíblia de vocês. O sistema tem que proteger o sistema. Não é isso que esperaremos de um livro de Deus? Para vocês. É assim, toda religião, qualquer grupo tem esse método assim. Sempre se ataca, bate uma na outra. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, junto com as outras religiões, se junta quando alguém vai detonar eles sobre a respeito do formato da Terra. Um exemplo. Não é esférica, ela é plana, e é mesmo. Ela é um círculo estendido sobre a Terra, sobre o abismo. Então,
Eles se juntam e se juntam para te detonar, para tentar argumentar contra você, não contra seus argumentos, porque eles não têm. E aí, quando deles lá de dentro discorda de alguma coisa na religião, aí eles se dividem entre si, e uma começa a atacar a outra. Um faz propaganda de você próprio, da sua denominação, da sua religião própria. Então, no caso, as Testemunhas de Jeová se juntam com a pseudociência maçônica, evolucionista, mentirosa, para tentar detonar você que acredita que a Terra é plana e sabe que é. De que maneiras a Bíblia revela ser historicamente exata e confiável? O que você acha que a franqueza dos escritores da Bíblia revela a respeito dela? A Bíblia contém historicamente, é também historicamente exata e confiável. Seus relatos são específicos. Em muitos casos, incluem não só o nome da pessoa, mas também o de seus antepassados. Em contraste com os historiadores seculares, que em geral não mencionam as derrotas de seu próprio povo, os escritores bíblicos foram francos. Assim como vocês não anunciam que vocês foram safados e marcaram 3 ou 4 vezes o arrebatamento não aconteceu. Os escritores bíblicos foram francos, registrando até mesmo suas próprias falhas e as de sua nação. No livro bíblico de Números, por exemplo, o escritor Moisés admitiu seu próprio erro grave, pelo qual foi severamente repreendido. Essa franqueza é rara em outros relatos históricos, mas está presente na Bíblia porque é um livro de Deus. Visto que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é proveitosa, aí junto com aquela mentiraiada toda que eu te falei. De fato, a Bíblia é um livro prático. Revela um conhecimento profundo da natureza humana. Isso não é de admirar, por seu autor, Jeová Deus. O autor da Bíblia é Jeová Deus. É o Criador. Mentira! Jeová não é o Criador, é qualquer outra porcaria de deuses que existe. Ele entende nossos pensamentos e emoções melhor do que nós mesmos. Além disso, Jeová sabe do que precisamos para ser felizes. Ele sabe também que comportamentos devemos evitar. Considere o discurso de Jesus chamado Sermão do Monte, registrado no livro com magistral arte de ensino. Jesus falou sobre vários assuntos, incluindo a maneira de encontrar a felicidade verdadeira, como resolver desentendimentos, como orar e como ter o conceito correto sobre bens materiais. As palavras de Jesus hoje têm a mesma força e valor prático que tiveram quando ele as proferiu. Parece que ele não falou muita coisa, né? Porque vocês praticam tanta coisa que ele falou contra. Alguns princípios bíblicos tratam da vida familiar, de hábitos de trabalho e de relações humanas. Os princípios bíblicos se aplicam a todos e seus conselhos são sempre benéficos. A sabedoria contida na Bíblia se resume nas palavras de Deus, proferidas por meio do profeta Isaías. Eu, Jeová, sou seu Deus, aquele que ensina que é melhor para você. Então, se ele ensina, eu não preciso da Bíblia, né? Um livro de profecias. A Bíblia contém numerosas profecias, muitas das quais já se cumpriram. Veja um exemplo. Por meio do profeta Isaías, que viveu no 8º século, Jeová predisse que a cidade de Babilônia seria destruída. Foram fornecidos detalhes para mostrar exatamente como a cidade seria conquistada. Exércitos invasores secariam as águas do rio de Babilônia e entrariam na cidade sem luta. Isso não é tudo. A profecia de Isaías até mesmo revelou o nome do rei que conquistaria Babilônia, Sírio. Beleza. Mas também como a escritura, na parte da antiga aliança, quando o Messias estava vivo, enquanto não teve validade o Novo Testamento, não tinha ainda nascido o Novo Testamento, vamos dizer assim, muito entre aspas. É só um método para você entender, porque também não existiu Antigo e Novo Testamento. Isso é da Bíblia, tá bom? Mas só, não vamos complicar, vamos continuar a ler e eu vou continuar a te explicar. Então, lá é sombra das coisas futuras. O que? A antiga aliança, quando o Messias estava vivo até antes do nascimento dele.
terreno aqui na Terra, que é o Criador mesmo, não é? Na figura do Filho, homem, Salvador homem, não espiritual. E aí, a Babilônia que vai ser destruída é a religião. Não é à toa que está também citada novamente em Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. Uns 200 anos mais tarde, na noite de 5 de outubro ou 6 de outubro de 539, um exército acampou perto de Babilônia. Quem era seu comandante? Um rei persa chamado Ciro. Estava formado o cenário para o cumprimento de uma espantosa profecia. Mas será que o exército de Ciro invadiria a Babilônia sem luta, conforme predito? Bom, esse daqui eu vou pular, porque ele só vai dizer a respeito lá da Babilônia e tudo mais. Só dar uma lida aqui. Tá, isso aqui eu não... Sim, profecias confiáveis, ok. Vamos lá. A palavra de Deus é viva. Você que lê religioso já tá na mente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela é viva, eficaz, capaz de ensinar, corrigir. A base do que vimos neste capítulo. Fica claro que a Bíblia é mesmo um livro sem igual. No entanto, seu valor vai muito além de sua harmonia interna, exatidão científica, da terra bola, né? Histórica, sabedoria prática e profecias confiáveis. O apóstolo cristão Paulo escreveu. Putz! Rapaz, se Paulo era cristão, isso contradiz com muita coisa que ele falou em vida. E também com muita coisa da escritura, hein? Cristão, cara. Ô, esse lixo. Rapaz, eu fico ofendido por Paulo. Eu morrer, deixar escrito várias coisas sobre o que eu penso e que bate no sentido de vai de encontro, encaixa com as palavras do Messias. E alguém, uma seita é criada em 1800 não sei das quantas. E aí, eles vão fazer, ou 1900, sei lá. E aí eles fazem um site, colocam um monte de lixo do site deles como propaganda. Engana pessoas que tá decepcionado com a religião A, B ou C. Entra pra esse lixo, dá a propaganda de entrar aí no site pra você ser chamado de cristão, pra colocar meu nome lá. O Nicolas Cristão escreveu. Cristão? Rapaz, vergonha na cara não tem nenhuma. A palavra de Deus é viva e exerce poder. A Bíblia tem poder? O que ela tem? De ficar invisível? Eu quero que alguém faça a Bíblia ficar invisível na minha frente. Que eu entro pra dentro da sua religião na hora. Eu duvido, eu desafio. E é mais afiado do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra a ponto de fazer divisão entre alma e espírito. Ô livro! Eu vou pegar esse lixo assim como eu peguei em outro vídeo que eu nem sei qual que é mais. Ô livro, lixo pra ser idolatrado, cara. Até por quem se diz esperto. Aqui. Ah, o Nicolas é herege. O Nicolas não tem respeito pela religião alheia. E olha que eu tô segurando muitas palavras aqui, tá? Você vai conhecer esse outro ponto de mim, outra parte de mim, que eu também mostro aqui, eu não sou mentiroso aqui com você, lá no outro meu canal de jogos, tá? Não é fazendo propaganda não sei se eu já criei, enquanto eu lancei esse vídeo, provavelmente eu já criei lá a programação das coisas aí. Mas isso daqui, olha aqui, isso daqui que o apóstolo cristão Paulo falou, elogiou, é isso daqui. Este livro aqui, esta compilação de livros. Hã? É esse troço. Se você tá achando um absurdo o que eu estou falando, ou pseudo desperto, ou gado que se acha consciente, ou você religioso que é um gado gospel mesmo, se você acha que eu estou falando contra o Messias, contra o Criador e contra a sua palavra que é o Messias, ou contra o que o Messias falou aqui dentro da escritura que está dentro deste livro, é uma coisa dentro da outra, que contém.
Você está muito enganado. Sai desse lixo, para de correr em círculos. Se você acha ainda que a Bíblia é a palavra de Deus e idolatra esse livro, você não despertou de caramba nenhum. Você não conhece o Messias. Se você conhecesse realmente, você saberia que ele é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne desde um princípio. Ele é o próprio Criador. É unicidade, é o único, ele é o único. Esquece da idade igual a seita dos Mormons. Esquece, pior ainda, a trindade que vem do paganismo romano católico. Tá bom? Eu não estou falando contra as palavras do Messias. Isso eu estou falando que alguém venha nos comentários ou no privado me mostrar aonde foi, em qual vídeo, ou se neste vídeo, ou eu falando sobre este livro aqui, que muitos idolatram, que os católicos fizeram. Os católicos fizeram! Eu quero que alguém me prove o contrário. Muitos têm poder nos próprios perfis, mas quando vem aqui parece que perde. Então, que me mostra aqui dentro da Bíblia que é a palavra de Deus. Já conversei com alguns pastores que correram da conversa, com os TJs, com os Mormons. Já li aqui e ninguém foi capaz de provar nada da religião deles para fazer alguma prática religiosa. E neste caso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Já fiz uma live que, se não, na época minha internet fosse boa, eu já tinha postado. Agora foi apagado e travou tudo. Eu estava travando tudo e eu caí várias vezes. Que eu perguntei pro Testemunho de Jeová: tá, a Bíblia é a palavra de Deus, você citou aí? Sim. Aí ele falou: sim, citei. Então me mostra onde dentro da Bíblia. Pode ser dentro de vocês, não tem problema. Que a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode abrir comigo? Porque aí eu posso acreditar. Porque para mim não é. Eu posso estar errado, tá bom? E abriu, óbvio, no clássico, igual Malaquias 3:10, quando vai falar de dízimo. Nas outras religiões. Abriu no Timóteo, óbvio, toda a escritura. Eu falei: toda. Mas ali tá falando escritura, não tá falando nem Bíblia direito. Você idolatrar esse livro, cara. Aqui na capa tá escrito Bíblia. Mas dentro da Bíblia não tá escrito na hora nenhuma Bíblia. Sabe por quê? Porque os autores que fizeram sabem que na época não existia. Então para de ser otário. Rapaz, eu não sei se eu tenho estômago pra continuar esse lixo. Olha aí, a barrinha que é preta já tá no... cinza, no caso, já tá ficando no final. Eu não sei, não. Vamos tentar. Deixa minha alma aquietar. Baixar um pouco o sangue aqui. Espero não cortar o vídeo. E eu volto aqui. Vamos lá. O que o Paulo escreveu em Hebreus cristão, Paulo cristão, ele estava falando sobre a Bíblia, que é a palavra que enfia uma faca de dois gumes, cara. Aí, ó. Ler a palavra ou mensagem de Deus na Bíblia pode mudar a nossa vida. Pode nos ajudar a examinar a nós mesmos como nunca fizemos antes. Talvez afirmemos amar a Deus, mas o modo como reagimos ao que a sua palavra inspirada, a Bíblia, ensina, revelará quais são os nossos verdadeiros pensamentos, até mesmo as intenções do coração. Né? Deveriam ver isso no de vocês primeiro. Quando algum parente de vocês entra dentro desse lixo, influenciado por outro parente que acha que Jeová Deus está nessa seita, ela faz todos os preceitos e um dia sai, acaba vendo alguma coisa, acaba sendo liberto pelo Messias. Aí vocês não dão mais nem oi. Vocês atravessam a rua, vocês não ficam no mesmo cômodo. Eu conheço de várias histórias de fontes confiáveis de pessoas que passaram por isso. Olha lá, para terminar esse lixo aqui. A Bíblia é realmente um livro de Deus. É um livro de Deus.
É um livro que deve ser lido, estudado e amado. E amado não é mais o Messias, é a Bíblia, é o livro Bíblia. Mostre sua gratidão por esse presente divino, por não desistir de examinar seu conteúdo. Fazendo isso, você desenvolverá um profundo apreço pelo propósito de Deus para a humanidade. Aqui está linkado para o que eles vão explicar o que é o propósito de Deus para a humanidade, segundo a visão desses cientistas. Exatamente que propósito é esse, como se cumprirá, será considerado no próximo capítulo. Ah, tá. Aí, ó, o que a Bíblia ensina? A Bíblia é inspirada por Deus? Não é. As informações contidas na palavra de Deus são práticas para a vida diária? Não. Nas palavras do Messias, sim. Mas aqui está no sentido de palavras de Deus, Bíblia. Entende? As palavras do Messias, sim, não tem o que discordar. Mas a Bíblia, não, nunca. Porque se eu for nas informações contidas aqui dentro e colocar na minha prática diária, eu não faço mais vídeos porque eu vou estar preso. Ou alguém, algum esposo, algum cara casado vai vir me matar. Você sabe do que eu estou falando. Se você for seguir tudo. Eu vou virar, às vezes, alguém que come carne. Eu não como. Eu não tô militando aqui. É só uma coisa pessoal. Então, muita coisa eu tenho que fazer se eu for pelas informações contidas na cabeça deles, palavras de Deus. Realmente, o livro Bíblia. Eu caio do cavalo, eu não sigo o Messias. Ah lá, as promessas de Deus contidas na Bíblia se cumprirão com certeza. Isso daí eu não tenho o que discutir. Então é isso daí. A Bíblia é um livro de Deus. Um livro de Deus. Meu pai do céu. Rapaz, esse lixo me deixa assim, tá? Me desculpa aí se eu gritei alguma vez no microfone. Talvez na edição eu abaixe, dependendo aí do volume, tá bom? Obrigado a você que me assiste e acompanha aqui. Me acompanhou até aqui mais uma vez neste vídeo. Gosto muito de ler. Eu não estaria gravando aqui no computador se eu não tivesse queimado aí ou jogado fora, sei lá. Mas esse daqui, vamos ver se eu tenho estômago para gravar mais hoje, tá certo? Obrigado a você que acompanha, viu?